Sendo super sincera, eu particularmente acho muito difícil outro dorama superar The Double na categoria Melhor Dorama do Ano. Gente, a China simplesmente engoliu todos os dramas que a Coreia já lançou esse ano com simplesmente The Double. The Double foi finalizado esse final de semana e a história se encerrou de uma maneira totalmente triunfal, com um dos melhores encerramentos de histórias que eu já vi. Eu vou tentar resumir de maneira bem rápida aqui pra vocês entenderem como é a história. A nossa protagonista, que se chama Shu Fanfei, é casada com o secretário Shen. E basicamente ele é ameaçado pela princesa porque ela é totalmente obcecada e apaixonada por ele. Diante dessa ameaça, ele acaba armando contra a própria esposa, acabando com a reputação dela diante da sociedade e logo em seguida enterrando ela viva. Mas felizmente ela se salva e muda de identidade e jurando vingança contra as pessoas que tentaram prejudicá-la. E a vingança realmente é um prato que se come frio porque ela triunfa de uma maneira espetacular. Ela é super inteligente, ela é super sagaz, ela não deita pra ninguém. E é de longe a melhor personagem feminina desse ano e a mais bem construída. E ao longo desses 40 episódios, The Double foi capaz de fazer com que o público se imersesse cada vez mais com a história dos personagens. É uma história muito bem construída, um enredo muito bem trabalhado, um roteiro com pouquíssimas falhas, fora a trilha sonora, a fotografia e as atuações que são impecáveis. Agora que eu exaltei muito a história, eu quero comentar um pouco sobre o final da história, então terá spoiler, tá? Eu simplesmente fiquei embasbacada com o desfecho dos principais vilões da história, que foi a princesa e o secretário Shen. A princesa é simplesmente a vilã mais xerecuda da história da Doramaland. A cena dela na chuva, perguntando pro secretário Shen se em algum momento ele amou ela, e ele simplesmente com a maior cara de pavo foi cinema. E ela simplesmente se matando logo em seguida pra colocar a culpa nele. Gente, xerecuda. Essa mulher foi xerecuda do início ao fim. Eu simplesmente fiquei arrepiada com a cena na qual a Ali aparece pra salvar e ajudar o Duque-Su, na qual se via encurralado. E logo em seguida ela tirando uma flecha bem vibes Katniss Everdeen contra o ex-marido. Eu queria que ele tivesse sofrido um pouco mais, sim. Mas ver ali jogando na cara dele que ele se tornou um nada na vida dela foi também cinema. Como ele já tava na merda, ele simplesmente se matou logo em seguida. Sobre o casal, eu fiquei apaixonada por ele durante os episódios tudo. A química deles é extremamente palpável. Por mais que não teve tantas cenas de afeições entre o casal, era muito visível e cada sutuvinha, a cada toque e olhar que eles tinham. O beijo finalmente foi mostrado no último episódio, o que eu também gostei. Era super visível que eles se gostavam, se apoiavam, independente de tudo. E não precisava ter tantas cenas de afeições, apesar de que se tivesse eu não reclamaria. Particularmente gostei do desfecho de quase todos os personagens, porque eu não queria que aqueles dois queridos tivessem morrido no final. Eu acho que foi uma morte desnecessária e só teve pra fazer a gente sofrer. E eles conseguiram isso, porque eu sofri de uma cachorra. 2 minutos pro drama acabar, eu estava totalmente arrepiada, achando que ele não iria sobreviver. E ele consegue sobreviver porque ele prometeu pra ela que iria viver. E voltou justamente na época que ele havia falado pra ela que ia voltar. Gente, cinema lindo, arrepiante. E eu realmente acho que vai ser muito difícil outro dorama superar a potência de história que foi The Double.